trabalho com a disciplina de Ciências Naturais. Estou aqui para trabalhar com vocês o conteúdo do 9º ano do ensino fundamental. Esse nosso vídeo nós vamos falar um pouco sobre as teorias evolutivas, a diversidade e a vida na Terra. Para falar sobre teorias evolutivas, a gente começa falando sobre a origem da vida. Quando ela começou, de onde ela veio e quais as principais teorias que explicam esse início da vida no planeta Terra. Para começo, vamos falar um pouco que essas teorias elas foram criadas a partir do fascínio que a variedade de vida existente no nosso planeta causou e causa ao longo da história. De acordo com as explicações científicas, essa enorme variedade que nós temos hoje é resultado de processos de transformação, de adaptação, e esses são os processos que constituem o que nós conhecemos por evolução biológica. Como surgiu essa vida, né? A variedade de seres vivos existentes no nosso planeta, ela fascina o homem há muito tempo. Desde que o homem começou a fazer perguntas do porquê está aqui, de onde veio, para onde vai, entre outras, né? Começou-se também a ter um fascínio pela diversidade da vida e a buscar respostas e explicações do porquê essa diversidade e de como essa diversidade chegou ao nível que temos hoje. O homem criou mitos e teorias a esse respeito sobre do porquê da vida, como ela surgiu, da onde ela veio, como ela chegou ao nível que está, para onde nós vamos quando morremos, entre outros. Em geral, as pessoas acreditavam que cada espécie de ser vivo havia sido criada por Deus, uma teoria chamada criacionismo, e permanecia imutável, ou seja, do mesmo jeito que foi criada desde que foi criada. Essa teoria é chamada de fixismo, ou seja, que não muda, é fixa. Essas são teorias em que os adeptos de algumas religiões acreditam até os dias de hoje. Por exemplo, os cristãos acreditam que a vida foi criada por Deus e que ela foi criada do jeito que ela é hoje, que não passou por um processo evolutivo. Questionando essa teoria, como é que a gente questiona o fixismo? Existem teorias, algumas teorias propagadas e defendidas pela ciência que questionam essa teoria criacionista. Entre elas, a do Big Bang, por exemplo, que diz que o universo teria surgido de uma grande explosão. Entende-se como explosão a liberação de energia que criou o espaço-tempo. Temos a teoria da evolução química para explicar a diversidade, a origem e diversidade da vida, que diz que elementos químicos inorgânicos foram se combinando até formarem moléculas orgânicas simples que eventualmente originaram a vida. Temos a teoria da abiogênese, que diz que a vida pode surgir a partir de qualquer material orgânico que estiver nas condições apropriadas. E o criacionismo, que eu já expliquei para vocês, que fala sobre a teoria cristã de que a vida foi criada por Deus do jeito que ela existe hoje e baseada nas doutrinas do livro de Gênesis da Bíblia. Porém, os biólogos do século XVIII, eles começaram a questionar toda essa teoria bíblica, toda essa teoria de criacionismo, né? E o Conde de Buffon fez um vasto trabalho sobre a história da Terra. A principal importância dessa obra dele, que questionou toda essa teoria de fixismo, foi a ideia das mudanças das espécies com o tempo, que é o que nós conhecemos hoje por evolução. Toda a vida, gente, todos os seres vivos, eles são formados por células. A célula é a menor parte de um ser vivo. Nós temos células vegetais, que são as células das plantas, né? E temos as células animais, que são as células dos demais seres vivos. E entre elas existem muitas diferenças, como vocês podem ver pelas imagens. Da onde surgiu a célula? É provável que em determinado momento da história da vida na Terra tenha surgido uma membrana protetora que começou a delimitar o espaço daqueles elementos orgânicos, daquelas moléculas orgânicas, e esse processo foi evoluindo até chegar na estrutura celular que temos hoje. Claro, anos e anos e milhões de anos de evolução. Um experimento chamado experimento de Pauster, ele fez com que
mostrou para as pessoas que a vida ela não poderia surgir do nada, entendeu? Ou seja, ele demonstrou que micro-organismos estavam no ar e não surgiram espontaneamente, que era a teoria da espontaneidade, que dizia que poderia surgir ser vivo de matéria inorgânica se essa matéria estivesse em condições apropriadas. Então, esse experimento aqui, ele vem derrubar a teoria do surgimento da vida do nada. Um ser vivo evolui de outro ser vivo. Os dois teóricos mais estudados na biologia é o Lamarck e o Darwin. O Lamarck diz que o meio cria necessidades que levam à mudança nos hábitos e nas formas dos indivíduos. Já o Darwin diz que o meio exerce uma seleção natural que favorece os indivíduos que apresentem determinadas características vantajosas, ou seja, segundo Darwin, quem se adapta melhor ao meio sobrevive e transmite essas adaptações aos seus descendentes. Entre as principais diferenças dos pensamentos do Lamarck e do Darwin estão sobre o ambiente, né, que para o Lamarck ele é o agente causador das modificações, já para o Darwin o ambiente é o agente que no processo de seleção natural determina os seres que sobrevivem e os que são eliminados. Variabilidade genética, diferenças entre indivíduos da mesma espécie. No Lamarck não existia variabilidade genética, já para o Darwin tinha a variabilidade intraespecífica. Mecanismos de evolução. Segundo Lamarck, o ambiente e as necessidades do indivíduo. Já para o darwinismo, a seleção natural dos animais permite a sobrevivência dos mais aptos que se multiplicam. Quem se adapta melhor se multiplica mais e vai ter mais chance de dominar o espaço e de sobreviver nele. E a transmissão das características, né? Os progenitores transmitem aos descendentes as características adquiridas. Isso era o que prega o lamarquismo. Já para o darwinismo, as características que permitiram ao progenitor sobreviver ou ser o mais apto são herdadas por seus descendentes. Teoria da evolução de Darwin. Ele acredita na seleção natural, acredita que sobrevivem os que melhor se adaptarem ao meio e que os indivíduos mais aptos transmitem essas características à sua descendência. E essa, gente, é a base da teoria da evolução. O que é evolução? A evolução, gente, postula que as espécies que habitaram e habitam o nosso planeta, elas não foram criadas independentemente. Ou seja, entre elas há uma relação. Essa relação são chamadas de laços evolutivos. Esta transformação denominada evolução das espécies foi o que foi explicado satisfatoriamente por Darwin no seu tratado A Origem das Espécies, livro que data de 1859. Qual é a base para se falar de evolução biológica? A variedade, ou seja, as diferenças individuais entre os organismos de uma mesma espécie. Na grande maioria das vezes, os indivíduos produzem uma grande quantidade de descendentes, dos quais apenas uma parte sobrevive até a fase adulta. Isso chama-se adaptação. Os mais aptos sobrevivem. Isto significa que os indivíduos são selecionados na natureza de acordo com suas características. Aqueles que apresentam características vantajosas para a sua sobrevivência têm maior facilidade de sobreviverem, se reproduzirem e dominarem o espaço. A partir desta teoria, pode-se estudar sobre o aspecto evolutivo todo o parentesco entre os seres vivos da Terra, o que culminou em uma árvore genealógica da vida. Nessa árvore genealógica, gente, organismos unicelulares semelhantes a bactérias foram os primeiros seres vivos surgidos há 3 bilhões de anos nos mares primitivos. E a partir desses primeiros organismos unicelulares que foram ao longo de milhões e milhões de anos se adaptando, evoluindo e se diversificando, deu-se origem a todos os seres vivos que hoje nós conhecemos. Evolução da espécie humana. A evolução da nossa espécie é um assunto que desperta muito interesse das pessoas, porque existe uma área da ciência que estuda
estuda todo esse processo evolutivo a partir de fósseis e de outros vestígios de espécies que antecederam a nossa e comparam, claro, com o nosso nível atual de evolução. A partir todos esses estudos, chegou-se à conclusão que nós somos um processo evolutivo que já é resultado da adaptação e da evolução de outras espécies anteriores à nossa. Por falar em adaptação ao planeta Terra, nós sabemos que o homem ele dominou esse planeta, que ele domina a vida desse planeta e está muito bem adaptado a ele. Aí surge a pergunta: existe vida fora da Terra? E nós seríamos capazes de nos adaptar e sobreviver fora do planeta Terra? Para responder esses questionamentos, né, a NASA ela está diariamente estudando todo o universo, onde ela consegue alcançar com seus satélites, com suas sondas, ela busca descobrir, reconhecer o ambiente, o universo, o espaço aonde o planeta Terra está inserido. E essas pesquisas, essas buscas têm rendido algumas teorias sobre essa questão da existência ou não de vida na Terra e da capacidade ou não do homem de sobreviver fora do planeta Terra. Um dos planetas que está sendo bastante estudado e debatido sobre a capacidade ou não de desenvolver vida ou de já ter existido vida é o planeta Marte, que é o quarto planeta do Sistema Solar, é conhecido como planeta vermelho devido à sua tonalidade vermelha, e essa tonalidade é consequência da presença de dióxido de ferro. Algumas das suas características são semelhantes à da Terra. É o único planeta onde ainda pode ser provável encontrar vida. O seu dia ele é semelhante ao da Terra, a sua atmosfera é rarefeita e irrespirável e tem duas luas, Phobos e Deimos. O Freud, um psicólogo, um psiquiatra muito conhecido, acreditava que a humanidade ela tinha sofrido ao longo da história 3 grandes golpes na autoestima. O primeiro golpe que ele acreditou que a humanidade sofreu foi quando Copérnico, astrônomo, o Copérnico, desmentiu, ainda no século XVI, a tese de que a Terra era o centro do universo. Até aquele momento, a Igreja Católica, principalmente, que era quem mandava e desmandava na época, ela acreditava que a Terra era o centro do universo e que todos os demais astros do universo, bem como o Sol, giravam em torno da Terra. Com a teoria de Copérnico, isso caiu por terra. O segundo golpe seria a teoria da evolução de Charles Darwin, que transformou o Homo sapiens em apenas mais um animal resultante da seleção natural, diferente do que pregava a Igreja de que o homem era a obra-prima da criação divina. E a terceiro golpe foi a decepção causada pelo próprio pai da psicanálise no momento em que ele propôs que o homem não era senhor nem mesmo de seus atos, governados, na verdade, por impulsos inconscientes, ou seja, a teoria da psicanálise de Freud que diz que nós somos governados por nossos impulsos inconscientes, ou seja, tirou o homem do centro do controle de tudo para ser apenas objeto e vítima dos seus próprios impulsos inconscientes. Estudiosos do espaço estão convencidos de que, ao contrário do que se pensava até poucos anos atrás, o lar da humanidade não tem nada de especial, ou seja, o planeta Terra não é um planeta diferente dos demais, tão diferente assim, e nem o filho preferido da criação divina. Segundo eles, planetas como a Terra existem aos montes no universo. Dizem, e portanto as chances de haver vida em outros planetas e corpos celestes são imensas. Por haver planetas parecidos com a Terra em outras galáxias, existe a possibilidade de também existir vida nesses planetas. As evidências cresceram muito nos últimos anos, graças a tecnologias como o telescópio Kepler da NASA, que ajudou até agora a confirmar a existência de mais de 1.030 exoplanetas, que são corpos que orbitam um astro diferente do Sol. É possível afirmar que quase todas as estrelas têm planetas em sua órbita. Então, o sistema que nós nos encontramos, que o planeta Terra se encontra, é o sistema solar, onde o planeta Terra gira em torno de um astro, de uma estrela, que é o Sol. Só que existem outros sistemas
onde existem outros planetas girando em torno de outras estrelas. Algum sistema desse pode haver algum planeta com a possibilidade de existir vida. Com dados do CLEP foi possível detectar mais de 2.600 exoplanetas, sendo que o telescópio observou no total mais de 530 mil estrelas em quase 10 anos de história. Esse satélite ele foi lançado em 2009 e na época ele tinha a maior câmera digital desenvolvida. O seu sucessor, o TESS, foi lançado em abril de 2018 e ele continua desde então a missão do Kepler na busca por exoplanetas, contando com tecnologias mais modernas do que as de 2009 e, claro, uma câmera mais poderosa. O TESS foi lançado em abril de 2018, substituindo o Kepler, e ele tem a missão de continuar vasculhando o Sol em busca de exoplanetas. Além de exoplaneta, o TESS também é capaz de observar asteroides e cometas, até mesmo em outros sistemas estelares, por sinal sendo bem mais poderoso do que seu antecessor já aposentado. E o TESS também observa supernovas e planetas e estrelas como o Sol. A pergunta que fica é: sobreviveríamos no espaço? Tudo isso, todos os estudos da NASA, todas as descobertas da NASA, elas não são concretas em responder essa pergunta. Existe ou não existe vida fora do planeta Terra? Existe ou não existe uma atmosfera, um planeta capaz de abrigar e preservar a vida? E nós seremos capazes de sair do planeta Terra e nos adaptar a um outro planeta? Mesmo se for encontrada vida em outro lugar do nosso sistema solar, não será uma simples questão de todos a bordo e tchau, como você mudar de uma cidade para outra. Sabe-se que seres humanos têm dificuldade para sobreviver no espaço. Por que a gente sabe disso? Porque a gente acompanha algumas reportagens, alguns estudos, algumas pesquisas que mostram a dificuldade que os astronautas têm para se adaptar fora da nossa atmosfera. Eles passam por procedimentos, eles trabalham a questão da adaptação e mesmo assim eles têm bastante dificuldades para estarem lá e principalmente quando retornam ao planeta Terra. Nós estamos aqui perfeitamente adaptados, são milhões de anos de evolução e de adaptação a esse planeta. O espaço, por outro lado, ele não é um habitat humano. Astronautas, eles vivenciam essa diferença de ambiente, essa diferença de atmosfera, essa rejeição que o próprio corpo humano tem ao espaço fora da atmosfera terrestre. E, principalmente, o sistema esquelético do corpo humano é o mais afetado, com uma degradação óssea bastante característica. Isso porque os astronautas são submetidos a rotinas de exercícios regulares quando estão em órbita. Mesmo assim, eles levam bastante tempo para se reajustarem ao ambiente terrestre quando retornam à Terra. O Carl Sagan dizia que se não existe vida fora da Terra, então o universo é um grande desperdício de espaço. Por quê? É um espaço imenso, incalculável, para ter vida apenas no planeta Terra. Isso segundo ele. E você, o que você pensa? Existe ou não existe vida fora da Terra? O ser humano é ou não é capaz de se adaptar a um outro planeta, a uma outra atmosfera? Para concluir, uma das fotos, a última foto tirada pelo Kepler antes de ser aposentado, mostrando aí cada pontinho desse brilhante é um elemento que compõe o universo, que compõe essa vastidão que nós não podemos mensurar assertivamente qual a sua extensão e qual a quantidade de corpos que ele contém. Mas podemos imaginar a sua imensidão a partir da imagem que o Kepler nos deixou antes de ser aposentado.